Bom dia, amados irmãos. Aqui estamos no primeiro domingo desse ano para iniciar a Escola Bíblica Dominical aqui no Ministério Guiando o Rebanho, e gostaríamos de iniciar fazendo uma oração ao Senhor nosso Deus. Convido os senhores e senhoras a curvar sua cabeça, colocar a mão no coração. Amém? Feche os olhos. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Glórias te damos, meu Senhor e Rei, pela oportunidade que tens nos dado de mais um dia poder estar aqui para ministrar, para sermos abençoados com a tua santa e gloriosa palavra. Que o Senhor nesta manhã possa introduzir aos nossos corações, nos exortando, admoestando, nos ajudando a crescer e cada dia, Senhor, renovar as nossas forças no Senhor, pelo teu Santo Espírito, através da tua santa palavra. Toma a nossa vida em tuas mãos, abençoa aquele que vai ministrar, que é o pastor Américo, que o teu Santo Espírito possa dirigi-lo de forma poderosa e que o teu nome seja exaltado, engrandecido, e nós venhamos ser fortalecidos, alicerçados por tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém. E glória a Deus. Tenhamos um bom domingo. Aleluia. Santo é o Senhor dos exércitos, bendito seja o nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Primeiro domingo do ano, queremos adorar ao nosso Deus. Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. O universo chora, o sol se abriu, ali está o Salvador, popular da cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado, ele levou. Deus vai o abandono, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho, a guerra começou, a morte entrou, todo o poder das trevas vencido. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás, o Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre, exaltado é, para sempre, adorado é, para sempre. Ele vive, ressuscitou, para sempre.
A Deus seja toda exaltação. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, naquela vinha dolorosa se enterrou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu sei a minha estrela da manhã, correio de Deus, pão da vida, princípio da paz grande, é o Shaddai Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, és o Deus da minha
salvação. A Ele a honra, a glória, a Ele todo louvor. Bendito seja o nosso Pai. Estou feliz por ter Jesus. Estou feliz porque Ele é o meu bem maior. Aleluia. Alguém fez uma pergunta na internet: qual é o maior bem que você tem neste mundo? Alguns responderam: minha família, meu filho, minha mãe, meu pai, minha avó. Outros responderam: a graça. Aí eu estava olhando aquilo, de repente veio no meu coração e disse: meu maior bem é Jesus. Porque a Bíblia diz que o maior bem do homem está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus deu Jesus para o homem, para que ele pudesse ter o melhor bem desta terra. Então nosso melhor bem nesta terra. Alguém vai falar: não, mas espiritualmente falando. O problema é que Jesus, ele compõe e completa, ele é a somatória de tudo. Quando você fala em Jesus, você fala do que é espiritual, do que é material. Porque aquele que é espiritual toma forma de homem, toma forma humana, toma forma da vida biológica. Ele faz parte do humano e faz parte do divino. Então o maior bem que o homem pode ter no mundo, no universo, é Jesus. Tendo Jesus no coração, você tem toda a plenitude da divindade, porque João dá esse testemunho. João Batista, quando vê nas águas do batismo, ele declara para o seu colégio apostólico: eu vi toda a plenitude da divindade descendo sobre ele, e a voz do céu veio e disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou seja, de quem eu me agrado. E assim nós temos o maior bem que o mundo pode receber. Veio da parte de Deus, não veio da parte do homem. Nós paramos no Evangelho de João, capítulo 18, fomos até o capítulo 19. E hoje nós vamos começar no capítulo 19, versículo 17, que diz assim: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. Lá em cima, que estava escrito o que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhes as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte para cada um. Uma parte pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá para se cumprir as Escrituras. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa, ou seja, foi cuidar de Maria para sempre, até o dia da sua partida. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para ser cumprida as Escrituras, disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca.
Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: estás consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com eles tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vos escrevi. Isto aconteceu para que se cumprisse as Escrituras: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez disse as Escrituras: eles verão aquele a quem transpassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilato lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que o interrogara, viera até com Jesus à noite. Foi levado cerca de 100 libras de composto de mirra e de aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Bendito seja o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Levaram Jesus, como nós vimos na aula passada, antes do final do ano, à casa dos sacerdotes Anas e Caifás. Depois transportaram Jesus para a casa de Pilatos, e ali Jesus foi julgado impiamente por um conselho ímpio. Aquele que não fez mal algum, aquele que em todo o tempo trabalhou em favor do povo da verdade e da igualdade, aquele que, sendo Deus Todo-Poderoso, veio e, ao invés de agir dentro de um padrão, de uma teocracia, com autoridade, obrigar o homem a se curvar diante de si, Deus, o Senhor do céu e da terra, foi democrático. Ele estava usando de uma democracia. Ele prega a palavra, e aquele que crê é feito filho dele. Quem não crê tem a permissão de viver como quiser e do jeito que quiser. Ninguém tem autoridade de colocar o dedo na vida de ninguém para impedir isso ou aquilo outro. Não, nós podemos impedir que isso invada a igreja, mas não podemos dizer que não pode se fazer ou não pode se existir, porque Deus deu liberdade ao homem de escolher o caminho que quer andar. Isso está na própria manifestação do nosso Deus. Ninguém é obrigado a fazer vontade de Deus, nem de religião nenhuma. Se alguma religião força a prática dos seus preceitos, de suas doutrinas, ela é simplesmente um legalismo religioso, uma religião humana. A palavra de Deus, ela traz liberdade ao homem, com qualidade de vida, e ele precisa de escolher, porque ele será responsável para onde ele vai. E dentro desse padrão, Jesus pregou a vida eterna, pregou o poder e a presença do reino. Isso era manifesto por meio dos sinais que o próprio Cristo operava. Jesus, para convencer os escribas, fariseus e sacerdotes,
E aqueles que tinham o coração endurecido, Jesus dizia: credes em mim, ao menos pelos sinais que eu tenho feito. Quais são os sinais que eu tenho feito? O que está escrito nas Escrituras. Quando o Messias vier, ele vai fazer o quê? Estava escrito lá que ele abriria olhos aos cegos, curaria leprosos, ele faria sinais, prodígios e maravilhas. E até aquele momento, homem nenhum, de lugar nenhum, tinha feito os sinais que Cristo faz. Certa feita, os soldados do templo foram ordenados a ir prender Jesus, mas quando eles chegaram e começaram a ouvir Jesus falar, e os sinais que Cristo operava, eles perderam a sua força, eles perderam o ânimo que eles trouxeram, que era uma ordenança humana, e pela manifestação divina, eles voltaram para os sacerdotes, e falaram: por que não o prenderam? E eles falaram: ninguém nesse mundo fala como aquele homem fala, e ninguém neste mundo faz os sinais que aquele homem faz. Nós não pudemos prendê-lo, não tivemos condições, porque os sinais que Cristo operavam testificavam de quem ele era, mas o coração endurecido desses homens pegam Jesus por inveja, que eles diziam: ei aí, o mundo vai após eles, ninguém quer nos ouvir mais, ninguém vem mais para o templo, ninguém vem mais para dentro do templo, estão atrás deste homem. Então formaram um conluio, uma união de corruptos, e entregaram Jesus às autoridades romanas dentro de um conchavo político para se destruir o ministério que Deus havia dado àquele homem, destruir e desfazer a obra de Deus. Mas eles mesmos estavam cumprindo a vontade de Deus. Era uma sexta-feira quando levam a Pilatos, e Pilatos vai condenar Jesus, mesmo sendo inocente, mesmo ele lavando as mãos da inocência do justo, ele é obrigado a condenar devido ao conluio, ou seja, a união de corrupção que estava contra a Jesus. Coitado do homem que cai na mão desse tipo de gente, desses religiosos. Se Deus não estiver com ele, ele não tem saída, mas se Deus estiver com ele, Deus confunde a tudo e a todos e exalta os seus escolhidos. Levam Jesus para essa corte de malfeitores, tanto a judaica quanto a romana, e condenam Jesus sem causa, ou seja, não tinha nada que acusava Jesus. Pilatos, representante da autoridade romana, diz: eu lavo as minhas mãos na inocência desse homem, mas os sacerdotes, por conchavo político, crucificam. Jesus foi escolhido por eles para morrer em lugar de uma nação, lugar de um povo, lugar de uma nova linhagem. Jesus vai morrer para pagar a culpa. Jesus vai ser entregue como o Cordeiro Pascual. No dia da preparação, Jesus é preparado, e antes que entardecesse, chegasse o momento de se encerrar todas as coisas para já entrar na preparação da santificação do sábado, Jesus é crucificado, Jesus é morto, por causa dos planos e projetos do nosso Deus. O que nós estamos vendo aqui dentro desse contexto? Que a religião, tanto a humana quanto a legalista, que eu quero dizer assim, no sentido de que tanto aquela que o homem inventa, né, como muitos ismos que tem por aí, como a política do mundo natural, elas querem se unir uma à outra. Sempre a religião e a política quis se unir, mas não é compatível isso. A política trabalha na área da corrupção, do engano, da mentira, porque ela é simplesmente dirigida por homens, somente por homem. Deus entregou isso aos homens. Mas a parte da religião, ou seja, a parte da revelação divina, ela vem de Deus. Se for uma revelação direta de Deus, vai se unir, mas não no sentido de se tornar um, mas de se tornar separadas, opostas até mesmo entre si, mas capazes de viver dentro de uma simbiose perfeita, desde que se faça a justiça conforme tem que ser feito.
Mas naquela época, como nos dias de hoje, não existe essa justiça. Os homens são corruptos como era naquela época, e se uniram para tentar tomar posse da autoridade religiosa e tomar posse também da autoridade política. Eles estavam fazendo um fechamento de corrupção, a qual a iniquidade, a quebra, o que é iniquidade? Quebra dos preceitos divinos, seria o auge, o ápice dessa união. E aqui nós estamos vendo isso. Quando os homens sem Deus se reúnem para legislar, para governar, e às vezes até com uma falsa religião, onde não tem princípios e valores que possa permear o coração do homem, para transformar esse coração, para transformar essa vida, transformar essa nação, transformar um povo, não sai nada de bom dali. O que saiu desse conluio, dessa união de pessoas corruptas, falsas e fingidas, que negavam a verdade, que diziam estar com a verdade, mas eram pessoas negacionistas nas suas práticas, nas suas ações, em tudo aquilo que eles estavam realizando. Não tinham os princípios e os valores divinos. Por isso Jesus vai ser condenado, mesmo ele tendo testemunho dos reis, profetas e sacerdotes, e acima disso tudo, o testemunho do próprio Deus. Jesus curava cego, coxo de nascença, leprosos, Jesus ressuscitava morto. Nem esse testemunho foi o bastante para convencer a turba da corrupção, que querem comer o melhor dessa terra, mas não querem viver a palavra de Deus. Levam Jesus a Pilatos de maneira covarde e condenam Jesus. Aquele que Deus levantou para trazer vida ao mundo, para trazer paz ao mundo, foi entregue como malfeitor e julgado por um júri, por um grupo de pessoas malignas, doentes, corruptas e totalmente guiada por Satanás. E aqueles que podiam fazer alguma coisa não faziam, porque estavam debaixo desta autoridade ainda, como temos aqui José de Arimateias e Nicodemos e outros que eram discípulos secretos de Jesus, mas não podiam fazer nada, porque quando nós estamos vivendo num local aonde o homem não tem mais direito de falar, aonde a ditadura está imperando, aonde a verdade, ela deixa de ser verdade, ela é tida como algo que faz mal às pessoas, e a mentira e a corrupção passa a ter a primazia, passa a ter a seita, passa a ser admirada. Isso não é mais um governo, isso não é mais uma sociedade, isso simplesmente é aonde Satanás impera, aonde Satanás governa. Nós estamos vendo isso aqui acontecendo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, quando nós começarmos a ver isso, devemos tomar cuidado, porque a perseguição vem por dentro da casa de Deus. Levam Jesus a esse júri e crucificam a Cristo. Condenam Jesus. E é interessante que quando você olha aqui, diz assim: então Pilatos o entregou para ser crucificado, e se alegrou o coração do inferno, alegrou o coração do grupo em que defendia os seus próprios interesses e não olhavam para os princípios divinos. Jogaram para trás, confessavam com a boca que amavam a Deus, mas negavam a Deus com as suas obras, sendo mais reprováveis e não admirada pelo próprio Deus. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, e em hebraico Gólgota, onde o crucificaram. É interessante que levam o justo para dentro de um júri, acusadores, a promotoria de acusação estava afiada, e do lado de Jesus não tinha um advogado sequer, não tinha um que levantasse a sua voz. Jesus estava totalmente entregue aos ímpios. Interessante que tinha sacerdote ali, Anas e Caifás e outros que faziam parte da cadeira do Sinédrio, mas não se ouviu uma voz em favor do Filho de Deus, porque ele já havia sido determinado. Deus estava assistindo tudo isso, Deus estava vendo como o pecado tem que ser tratado. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio na semelhança
do homem do pecado. Eles olhavam para Jesus e odiavam a Cristo, não pelaquilo que Cristo era, mas sim pelaquilo que eles próprios eram. Eles tinham tanto ódio no coração, tanta impiedade no coração, que eles odiavam Jesus, sem Jesus ter feito mal a eles. E não sabiam eles que aquele ódio, aquela vontade de destruir, era para destruir seus próprios princípios, as suas próprias vidas, que estava ali dentro de Cristo, para ser oferecida em sacrifício, para poder perdoar o pecado da humanidade. Ou seja, o homem foi juiz dele mesmo. Deus não precisa de julgar o homem julgou. O homem julgou no lugar de Deus, e Deus aceita esse juízo, no sentido de dizer: olha, esse homem aí que é justo, ele é ímpio, eu vejo a impiedade. Aquilo que eles acusavam era aquilo que eles eram corruptos, eles eram mentirosos, eles eram assassinos, e Cristo levou sobre si todas essas acusações. Tinha o costume de pegar-se um bode, colocar-se a mão na cabeça dele, e depois tirar ele de dentro da cidade e levar para fora. Cristo foi julgado dentro da cidade, e dentro da cidade Cristo foi aquele bode expiatório, a qual eles colocaram toda a sua maldição sobre Jesus. Esse julgamento é isso que está acontecendo. Eles estão colocando tudo que tem de mal no homem no Filho de Deus. Estão julgando ele como malfeitor, como mentiroso. Ali morria na cruz quem era assassino, quem era mentiroso, quem era estuprador, quem era enganador, quem assassinava, quem roubava. E eles julgam Jesus dessa maneira, porque eles eram tudo isso, e atribuem isso a Jesus, passam isso para Jesus, e Deus está nos céus, assistindo tudo isso, e aceitando tudo isso, recebendo tudo isso. Por isso que você, em momento algum, você vê Deus se manifestar, o próprio Cristo se manifestar, a não ser quando foram interrogá-lo, e Jesus diz assim: ó, sobre mim tu não tem poder nenhum, ninguém tem autoridade de me matar ou me dar vida, eu posso te salvar, disse Pilatos. Jesus falou: ó, nenhum poder tu tem sobre mim, nenhum. E calou-se, Jesus não falou mais nada. Ele simplesmente estava aceitando que Jesus ali estava sendo colocada em Jesus toda a iniquidade, todo o pecado, toda a imoralidade daqueles homens, de toda a humanidade, desde Adão até o último homem que for nascer nesse mundo, que se pregar o Evangelho ou não, no dia da manifestação do nosso Deus. Então Jesus era aquele bode, ou seja, aquele animal que receberia a maldição e que sairia para fora da cidade. Ele saiu com aquela maldição para fora da cidade e foi crucificado fora da cidade, levando com ele toda a iniquidade da humanidade, inclusive daqueles sacerdotes. Mas para que eles pudessem ser santos verdadeiramente, eles deveriam ouvir a pregação do Evangelho, do colégio apostólico no futuro próximo, arrepender-se em seu coração e receber a graça do Filho de Deus em suas vidas. E eles não receberam por causa da dureza de seus corações. Mesmo depois de Cristo ser crucificado, ser ressuscitado, ascender aos céus, operar milagres e maravilhas, eles continuaram negando, porque Jeremias, livro do profeta Jeremias, diz, Jeremias falando para a autoridade religiosa da época: olha, vocês estão descendo a um nível tão baixo, moralmente, em uma fraqueza moral dentro de vocês, que vocês vão chegar a um nível tão baixo, que mesmo que Deus fale e se manifeste convosco, vocês não vão ter condições de voltar mais, porque já estarão tomados, impregnados pelaquilo que é do diabo. Serão incapazes de ter força para voltar. Isso acontece na vida dos homossexuais, das lésbicas, dos grandes assassinos, das pessoas que sofrem psicologicamente de certas doenças sociais, psicopatas, por exemplo. Tem prazer no mal, ele tem felicidade de fazer o mal. Então ele está tão enraizado, tão aprofundado na maldade, que ainda que Deus se manifeste, ele é capaz de se voltar contra o próprio Deus, e a única coisa que resta para ele, dentro dessa queda profunda no inferno e se distanciando mais de Deus, é a morte eterna. E esses homens estavam assim, e levaram Jesus, e Jesus tomou a sua cruz, porque a cruz era dele. Não existe homem na face da terra que possa carregar cruz.
Nós vamos ver isso quando os discípulos vão ser crucificados, vão crucificar Pedro, e diz: a mim tu não vai crucificar como meu mestre morreu, não. Tu pode até me crucificar, mas de cabeça para baixo, porque aquele que leva ao pecado e justifica o homem é Deus, e Ele é o único que foi digno de ser crucificado como Ele foi. Pode me crucificar, mas de cabeça para baixo, porque a única coisa que eu mereço é isso, mas a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pedro não aceitou ser crucificado como mestre, porque ele tinha um entendimento em seu coração que o que Cristo fez é ímpar, não pode ser repetido, é uma vez só, e todos quanto aceitam esse sacrifício recebem o direito, conforme João capítulo 1, versículo 12 e 13, de ter o poder de ser feito filho de Deus. Então, quando nós olhamos Jesus tomando a sua cruz e carregando, talvez o mundo, as pessoas hoje, como alguns sacerdotes, entre aspas, que dizem que Jesus, por causa de como ele morreu e do que aconteceu, ele teve um ministério frustrado, um ministério falido, ele não foi vitorioso, que para o mundo vitorioso é aquele que está no pódio, é aquele que está cheio de armas, cheio de poder, cheio de autoridade, essa visão do homem. Mas para Deus vitorioso é aquele que é justo, que recebe o poder justificador e que aceita a morrer pela iniquidade, pela impiedade do mundo. Então ele deveria morrer pela iniquidade, pela impiedade, pelo pecado de todos, para pagar o preço e morrer como um pecador. Ele não podia morrer como um rei maravilhoso, todo mundo ovacionando ele, aplaudindo: Senhor, não. Então, não seria pelo pecado, então ele morre lá odiado, ainda que muitos que estavam ali, como a sua mãe, o discípulo amado, que é o próprio João, que escreve esse evangelho, e outros que ali estavam, que eram justos e viam Jesus e não podiam fazer nada. Eles eram justos, mas a maioria que estava ali era ímpios e precisavam da graça e da manifestação deste julgamento, desta morte. Jesus carrega a sua cruz porque somente Ele é digno de ser crucificado. O livro do Apocalipse diz que ninguém tem autoridade de abrir o selo dos livros, porque ninguém é digno, ninguém. Quando você vê essa revelação no Apocalipse, essa revelação ela está indo da criação do homem até o último homem, filho de Adão, que nascer neste mundo. Ninguém é digno, mas existe um que é digno. Quem? O Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? João Batista diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o Cordeiro abre o selo, porque ele tem autoridade, esse é o nosso Cordeiro Pascual. Assim como o Cordeiro Pascual, lá no tempo, quando o povo estava no Egito preso, serviu para proteger os homens da morte, o sangue do Cristo hoje é a propiciação pelos nossos pecados e serve para nos dar a vida eterna com Ele para sempre. A vida eterna não vamos gozar na eternidade lá depois que você morrer, não. A eternidade do crente começa no exato momento que ele aceita Jesus como Salvador. A eternidade já está nele. Por isso o diabo usa de todas as armas e meios para destruir a fé do homem, para desconstruir aquilo que Deus tem construído, para tirar do homem os padrões éticos, morais, os princípios que Deus deu a ele, como por meio da iniquidade, da covardia, de tudo aquilo que o mundo tenta lançar sobre nós para nos separar de Deus e para nos destruir. Há uma investida do mundo das trevas, nós estamos vendo aqui. Essa investida ela toma os parâmetros religiosos, os parâmetros políticos, os parâmetros sociais. Nós vamos ver que aqui tem 3 grandes pontos basilares do mundo dos homens: o político, o espiritual e o social. Estão aqui julgando Jesus, condenando Jesus. Por isso que a transformação de um homem, de uma mulher, de uma família, de uma sociedade, do mundo, tem que passar por esses princípios religiosos, princípios políticos e os princípios sociais. Tem que ser mudado nessas 3 áreas. Quando nós começamos a ver que os princípios políticos estão entregues totalmente à corrupção, o povo geme e chora, porque quando o ímpio governa, o povo chora, geme e sofre.
Quando a sociedade está sendo governada por impiedade, por coisas pecaminosas, por imoralidade, nós vamos ver que a sociedade chora. Nós estamos vendo nossos filhos hoje serem atacados por esse tipo de educação impura, maligna, pegando nossos filhos no berço e querendo ensinar ele aquilo que é avesso aos valores, não só da humanidade, mas também como aos valores divinos. Nós estamos vendo a sociedade hoje vivendo o seu pior momento, porque hoje o indivíduo comete um delito, não pode ir mais preso. Hoje a justiça trabalha para fazer com que o delinquente, o assassino, o imoral, o traficante, o assaltante esteja em liberdade. Uma vez que o homem está querendo ser mais bonzinho do que Deus. Por exemplo, o homem vive no pecado, na imoralidade, seja qual ele for, a gravidade que for. Se ele não aceita Cristo como Salvador, ele parte desse mundo para a eternidade, ele vai para um lugar chamado Seol. Acabou. Lá é a casa de custódia, é o inferno, no sentido de dizer intermediário do lago de fogo. Ele fica lá. Quem morre na prática da justiça hoje vai para um lugar, antes era conhecido como seio de Abraão, hoje é conhecido como paraíso. Ele vai ficar lá, esperando o dia da sua redenção, no êxtase espiritual, porque senão não é espera, é tortura. Vai ficar pensando nos parentes que aqui estão. Agora quem vai para o Sheol tem os seus pensamentos todos guardados e vive ele lá, sabe que está lá porque ele matou, sabe que está lá porque ele negou a Cristo, sabe que ele está lá porque ele assassinou. Então é um local de culpa, de remorsos e de choro, aonde o bicho não morre e o fogo não apaga. Já está assim. E quem vai para o paraíso tem a vida eterna, tem a paz, tem o êxtase divino. Então esse Jesus que está sendo crucificado, julgado por esses 3 pontos basilares da sociedade, que é o religioso, a política e a sociedade, e as pessoas estão fazendo vistas grossas, não se manifestam contra, mas a favor, porque quando cala consente, quando consente é conivente, e quando é conivente é culpado. As pessoas hoje estão dessa maneira por falta de princípios, tem medo, vivem no medo. Quem vive aprisionado no medo não tem a perfeita liberdade, nem o perfeito amor. A Bíblia diz que no perfeito amor não opera o medo, porque o medo neutraliza os princípios basilares da moral e do respeito para com o próximo, e os próprios princípios da moral e da educação a qual Deus nos deu, as doutrinas e ensinos que nos dão valores poderosos para poder viver dentro de uma sociedade mais justa. Então o que nós estamos vendo aqui? Às vezes aos olhos dos homens, Jesus está carregando a cruz, como os sacerdotes hoje estão falando por aí, que Cristo não teve um ministério abençoado, que ele não foi um vencedor, mas foi frustrado, ele não venceu por causa da maneira como ele morre. Mas quando Cristo carrega a sua cruz, ele está celebrando a vitória do ministério a qual ele veio cumprir em favor do homem, o projeto de Deus em favor da humanidade. Esse é o momento da celebração dos céus. Enquanto o inferno está do lado, sem revelação, sem sabedoria, sem conhecimento de Deus, olhando Jesus como um perdedor, como um pobre, coitado, viu? Quem está desse lado aí está no inferno, vive governado pela lei do inferno, pelo conhecimento do inferno. O homem vive governado pelo falso conhecimento. Olha Jesus como um pobre coitado, cara, que infeliz, ele tentou, mas não deu certo. Se ele fosse sábio como eu, ele estaria vestido de vestes brancas, lindas e maravilhosas, e sentado com esse séquito de autoridade na mão, governaria com poder e autoridade. Isso o ímpio pensa. Mas Deus estava assistindo o céu e vendo Jesus paulatinamente, a cada momento cumprindo com um projeto e um propósito divino. Deus estava vendo o seu projeto ser cumprido naquele homem, Jesus, e Deus estava recebendo tudo aquilo que estava sendo feito ali. Por isso ele falou: ei, nele eu me agrado. Quando Jesus na cruz, ele rende o espírito e a terra treme, e o véu do templo é rasgado de cima a baixo, Deus está mostrando: eu fiz essa obra, e eu aceito e rasgo o véu da separação que separava o homem de mim. Agora todo homem tem acesso livre a este Deus poderoso por meio do seu Cristo. Os judeus que liam o título que Pilatos colocou lá, disseram: nós não queremos esse título,
Bota aí que ele disse que ele era rei dos judeus. Não, ele é rei dos judeus. É interessante que a religiosidade não reconhece aqueles que são de Deus. Isso naquela época e hoje também. Todo homem que é de Deus, que tem coragem de abrir a boca para pregar a palavra de Deus contra o pecado, contra a iniquidade, o mundo se levanta contra ele. O mundo é uma arma do diabo contra esse tipo de gente. Vai levantar para tentar neutralizar, parar, impedir, sufocar e tirar da direção e levar esse indivíduo ao nada, como tentaram levar Jesus. Mas ao contrário de uma grande derrota, Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Às vezes a religião não reconhece aqueles que são de Deus, mas o mundo lá fora, Pilatos representava o mundo ímpio, que mesmo em meio a todas as acusações, ele vai dizer, rei dos judeus. Ele disse, ele é justo, não vejo pecado sobre ele, nem crime algum, mas vou condená-lo por causa de vocês. Mas vou dizer para você, ele é o vosso rei, porque eu o examinei, e eu aceito ele como rei. O mundo, muitas das vezes, quando você prega o evangelho para uma pessoa que não tem conhecimento nenhum da revelação divina, ele abre o coração e aceita Jesus como rei, como Senhor de sua vida. E às vezes as pessoas que têm uma religiosidade, por causa da impiedade de seu coração, dos falsos princípios que ele carrega, ele não tem condição de abrir o coração e aceitar a Jesus Cristo. Aonde nós vamos ver isso, pastor Américo? Dentro do próprio judaísmo hoje, eles não permitem a revelação do Cristo chegar em seus corações, a não ser os judeus messiânicos, que já se converteram, já se convenceram, o Espírito Santo já habita em seus corações. Então, quando nós estamos vendo Jesus carregando a sua cruz, ele não está carregando como derrotado. Cada passo que Jesus dá é um passo de triunfo para a vida eterna. Para você entrar na vida eterna é necessário morrer. Jesus vai dizer ainda no Evangelho de João, alto, claro, em bom som, e vai deixar essa revelação escrita, dizer, o grão de trigo caindo no chão, se ele não morrer, ele fica sozinho, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Então é necessário muitas das vezes, para que haja produtividade, você morrer. Há vários tipos de morte em que o homem pode passar para depois ter uma grande vida abençoada diante de Deus. A morte física, ela nos projeta direto para a eternidade. Quem viveu com Cristo vai para o paraíso, quem não viveu com Cristo vai para o céu. Agora existe a morte emocional, existe a morte sentimental e existe a morte quanto à revelação da verdade. Por isso que a Bíblia diz que quando nós recebermos o Evangelho e nós percebermos que essa é a revelação do divino, essa é a revelação do nosso Deus para nós, então nós devemos morrer para o conhecimento desse mundo e abraçar esse conhecimento revelativo que nos leva a uma santidade para com Deus. Eu não vejo a necessidade de mais nada para mim ou para o mundo do que o ensino dessa palavra. Esses princípios morais, princípios espirituais, que tendem a tornar melhor um homem, uma mulher, uma família, um estado, uma nação, um mundo. A Bíblia é o livro por excelência, quando ela for pregada, interpretada e entregue ao coração do indivíduo para que ele se torne melhor. Que todos quantos olhar para Cristo e ver Jesus como um pobre coitado, que tudo que ele fez não deu certo, tudo que ele fez foi errado, esses são perdedores. Quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver que a morte de Cristo nos mostra também algumas responsabilidades que foram delegadas. Quando Jesus está na cruz, antes de morrer, ele olha para a sua mãe, para a irmã de Maria, para o discípulo amado que é o próprio João, que não quis se revelar aqui por humildade na sua escrita. Ele disse, mulher era como nós falarmos para alguém, senhora, a senhora minha mãe, isso que Jesus quis dizer. Eis aí minha mãe, o seu filho. Com isso Jesus vai delegar a autoridade a João de cuidar de Maria, porque ela já era viúva, e ela tinha Jesus e os seus irmãos, mas Jesus sabia que os seus irmãos casariam, cada um tomaria o seu rumo,
seu rumo. Alguns dos seus irmãos foram discípulos e apóstolos, e Jesus não deixou a sua mãe a qualquer maneira. Isso nos mostra a responsabilidade de um homem de verdade, de um cristão de verdade. O que você tem feito com a sua mãe? O que você tem feito com a pessoa que Deus colocou do teu lado para estar sob seus cuidados? Você tem lançado fora? O que você tem feito com a responsabilidade que você tem quanto ao seu pai, quanto à sua mãe? Tem pessoas hoje pegando o pai e a mãe e pagando todo mês um asilo lindo, maravilhoso para ele estar lá. O pai e a mãe suportou ele a vida inteira, criou e suportou em amor as suas falhas, os seus pecados, as suas estupidez, as suas cegueiras, as suas ignorâncias. E agora, depois de uma vida construída, vencida, o filho vai pegar o pai e a mãe, vai colocar lá no asilo para ser tratado, às vezes até maltratado. Mas eu não quero mais, eu não tenho condições. Ele não tem mais. Covardia. Que você não fica com a sua mãe, que não passeia com ela, põe no carro, leva para a praia, põe no carro, leva para o restaurante. Você quer ver uma vida a qual você não tem? Eu conheço pessoas que são assim, gostam de apresentar algo que não vivem. Enquanto o pai está lá no asilo, a mãe está no asilo, ele está dando uma de livre, né? Ele é hipócrita com ele mesmo, que não assume a sua responsabilidade quanto àquilo que Deus colocou nas suas mãos. Teu pai e tua mãe assumiu você, criou até a idade que você está. Hoje você não tem mais paciência de suportar o teu pai e sua mãe. Isso nós vemos aqui, quando Jesus diz para João, ó, eis aí tua mãe. João foi fiel a esse mandamento, ele cumpriu. Ele vive cuidando de Maria até o dia da sua partida. Quando nós começamos a contemplar e a ver tudo o que acontece, nós vamos ver que a impiedade e o governo de Satanás não tem misericórdia daqueles que são de Deus. Depois de Cristo crucificado, pés pregados no madeiro, mão pregada no madeiro, a sustentação de uma corda no antebraço, que se não rasgava o pulso, era uma corda que ficava amarrada aqui e a mão cravada. Eles cravavam a mão, uma corda ficava amarrada aqui. A corda aqui era para sustentar, para ajudar, para não se rasgar a carne. E Jesus está ali crucificado e os homens ainda vão bater em Jesus, vão furar o lado de Jesus, ainda vão quebrar as pernas de Jesus. Mas Deus não permite que as pernas sejam quebradas, mas furam o lado de Jesus para conferir, para se certificar realmente se já estava morto. E a Bíblia diz que jorrou sangue e água, ou seja, não pense que quando você estiver numa provação, numa situação ruim, que as pessoas muitas das vezes vão olhar para você com um olhar de misericórdia. Não, ao contrário, vão querer te destruir mais, vão ser usados pelo príncipe deste mundo, pelo príncipe deste século, que nem Deus desse século, ele não é príncipe, porque ele é um arcanjo, e dentro da hierarquia ele é tratado como príncipe deste mundo. Tem muita gente que gosta de chamar ele de Deus desse século. Quando diz Deus desse século, não é Deus verdadeiro, não é Deus com Deus minúsculo, Deus falso, Deus da impiedade, Deus da imoralidade, Deus da podridão, Deus da falsidade. Então não pense que quando você estiver numa situação ruim, muitas das vezes o diabo tem seus instrumentos para vir dar sobre você e te humilhar mais, te destruir mais, tirar mais de você, te levar mais à ruína. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo, independente de como ele morre, ele veio para dar vida e vida em abundância. É interessante que você vê a força da morte em Jesus. Ela vem para destruir, ela vem pela imoralidade, ela vem pela falsidade, ela vem pela falsa acusação, ela vem pelo conluio de pessoas egoístas, pessoas que não querem viver na verdade, mas que querem viver o melhor dessa terra. E a igreja está cheia de gente assim, e o mundo também está, e a política também está, a sociedade também está. Então, quanto mais eles dão sobre Jesus, quanto mais eles agem de impiedade com Jesus, é como a terra que é rica em ouro, em diamantes, em pedras preciosas, mas que não tem aparência.
E quanto mais enxadada você dá, quanto mais picaretada você dá, mais minério, mais ouro, mais prata e mais diamante você encontra. E querem bater mais naquela terra. Cristo representa espiritualmente esta terra. Os homens batem Jesus com o seu pecado. Os homens açoitam Jesus com o seu pecado. Os homens cravam as mãos e os pés de Cristo com o seu pecado. Os homens vão enfiar a lança ao lado de Jesus com o seu pecado, e o que vai sair do Cristo é riqueza. O que vai sair do Cristo é vida eterna. O que vai sair do Cristo é salvação. O que sai de Jesus é vida, é perdão, é misericórdia, é graça, é amor perfeito. Isso é o que Cristo veio nos legar e nos entregar por meio da sua morte, por meio do seu sacrifício. Nós estamos vendo o mundo reunido, o mundo religioso, o mundo político, o mundo da sociedade, socialmente falando, uniu-se a autoridade romana com a autoridade judaica, dois povos diferentes, mas socialmente todos com o mesmo propósito, com o mesmo desejo de punir aquele justo por causa daquilo que eles queriam, que era ter a primazia dentro dos padrões, não só social, político, como religioso. Cristo estava atrapalhando eles, mas Jesus, ainda açoitado, ainda dentro da impiedade que ele estava sofrendo, era como uma terra rica em minérios valiosos. Quanto mais batia, mais vida estava saindo para a humanidade. Quanto mais quebravam, mais diamante estava saindo. Quanto mais furavam, mais pedras preciosas retiravam. Então, Deus mostra que aquilo que Ele faz é fonte inesgotável de amor, virtude, poder e autoridade. Nada. Por isso Paulo vai dizer nada, absolutamente nada, tem o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Com a morte de Jesus, Ele vai unir de novo o Deus vivo com o homem que se havia perdido. Com a morte de Jesus, Ele vai limpar o homem por meio do seu sangue, que é a nossa propiciação, vai nos tornar útil de novo para recebermos as grandes benécias do nosso Deus, que são derramadas em nossas vidas por meio dessa palavra, dessa santidade, dessa revelação, dessa verdade, a qual hoje a igreja está dizendo amar, mas não prega mais, não vive mais, não ensina mais. Hoje a moda é ser rico, é conseguir, é ganhar. As pessoas vão para a igreja hoje não para ouvir uma palavra como essa, mas querem ouvir um profeta pregar para eles. Eis aí que digo para ti. Quem está dizendo? Deus ou o profeta? Deus não precisa de falar para mim que a minha empresa vai prosperar. Não precisa. Deus não vai falar isso para mim. Jamais Deus vai descer a um nível desse. Jamais Deus vai descer a um pedestal desse para falar isso para o homem. Você precisa de investir no conhecimento, você precisa de ter coragem de trabalhar, você precisa de ter disposição moral de conseguir o que você quer, os seus bens, pelos caminhos, pelos meios certos. E Deus vai te abençoar. Serei contigo todos os momentos de sua vida. A promessa é essa, até a consumação do século. Deus está com o homem para dar a ele o fim que ele deseja. Qual fim que eu desejo? Desejo Deus ou desejo a imoralidade? Ou desejo viver a vida do jeito que eu quero, de qualquer maneira? Se eu desejo Deus, eu olho para Cristo e não vejo um derrotado. Quando eu olho para Jesus, eu vejo uma terra fértil. Ainda que a Bíblia diz, o profeta Isaías diz que nós não vimos nele aparência nenhuma. Jesus não tinha aparência de um grande rei, dominador, poderoso. Jesus andava no meio de pessoas humildes, mas na cruz Jesus mostra verdadeiramente como ele era. Não se vê em Jesus nada, atrativo nenhum na cruz. Na cruz você vê um homem açoitado, humilhado, abandonado, largado para ser destruído. Mas essa é a visão do homem natural. Mas quando você olha para a cruz e contempla, além daquilo que você vê aquele que nos dá os tesouros que estão escondidos com Deus. Deus diz, comigo está o trigo mais fino e os mais ricos tesouros para dar àqueles que me amam. Aqueles que me amam, Jesus ensinou no Evangelho de João. Nós já passamos por essa aula, as aulas anteriores. Guardarão a minha palavra.
Você tem que guardar a palavra de Cristo, não aparece que ele está na cruz. Tem sacerdotes aí que se julgam senhores da religiosidade humana e dizem que Jesus morto na cruz é um pobre coitado. Não teve um ministério vencedor porque ele morreu na cruz, porque não consegue vislumbrar a beleza daquilo que Deus está fazendo. Deus está punindo o pecado, Deus está punindo a imoralidade, Deus está punindo tudo aquilo que o homem fez de errado no homem Jesus, e a punição não é algo de bela aparência, é aquilo que nós estamos vendo ali, mas além daquela punição, eu vejo os céus abertos e a glória de Deus descendo sobre nossas vidas. Eu vejo os princípios, os valores do reino permeando os nossos corações. Essa é a verdade da cruz. As pessoas olham para a cruz e veem Jesus pendurado, cheio de sangue, com coroa de espinho, com um manto somente enrolado nele, né? Tapando as suas vergonhas, que na realidade ele estava era nu, pendurado lá. E hoje, para dar um eufemismo, né, para suavizar, as pessoas colocam Jesus com um pano enrolado, escondendo as suas vergonhas, mas eles eram crucificados na sua maioria nu. Era vergonhoso. Se olharmos para Jesus com esse tipo de olhar, quão derrotado nós seremos, como muitos que se dizem ser sacerdote pregam derrota para o povo e aceitam a imoralidade, aceitam aquilo que é imoral como moral. É o erro se tornando verdade, a verdade se tornando erro. Então, quando nós olhamos para a cruz e vemos Jesus desse jeito, nós somos os maiores perdedores, mas ele continua sendo a fonte da água viva, a fonte da riqueza espiritual sobre nossas vidas. Então, quando eu olho para Jesus, ele está celebrando a vitória do seu ministério, e todos quantos aceitarem a Jesus vão estar debaixo desta água e deste sangue. Mais um dos soldados, versículo 34 do capítulo 19, lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aí vai dizer, aquele que isto viu testificou sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. E isto aconteceu para que se cumprisse as escrituras. O homem é lavado hoje pelo sangue que foi derramado na cruz e pela água. Jesus, quando estava lavando os pés dos discípulos, ele falou, ó, aquele que já se banhou não precisa de ser lavado. A palavra que eu vos tenho falado, vos tenho lavado. Mas os pés eu quero lavar, que eu estou dando um princípio de humildade. Quem quiser ser maior, sirva. Hoje as pessoas querem ir para a igreja para se tornar empresários riquíssimos. Alugam, né? Hoje o que é espiritual não é dado na igreja. Aí forma um grupo social para ir para clubes, fazer festa. É errado isso? Não, mas não é os princípios da igreja. O princípio de igreja é revelação, é abandono do pecado, é abandono da imoralidade. E todos quantos quiserem fazer a vontade de Deus não terão boa vida, vão ser crucificados com Cristo. Por isso Paulo diz, trago eu no corpo as marcas de Cristo Jesus. Fui perseguido, fui injustiçado, fui acovardado, levei coça, passei fome, passei necessidade, mas continuo pregando esta verdade. Então as pessoas, por alcançar as benesses dessa vida, deixam de pregar a verdade. As pessoas hoje, para ter sucesso ministerial, como um bom pregador, como animador de plateia, deixam a verdade de Deus e não pregam mais a verdade de Deus. É um outro evangelho que estão pregando, aonde a imoralidade vem misturada com a revelação divina. Aí se torna uma impiedade pior do que o pior pecado, que a pior coisa que tem é você pegar aquilo que é santo e misturar com aquilo que não é santo. A Bíblia diz que se tu é frio, eu consigo te beber e te engolir, eu consigo te comer. Se você é quente, melhor ainda. Mas se você for morno, morno fala de mistura. Deus fala assim, eu quero vomitar você. Então tem muita gente hoje morna na sua fé. E para Deus, ou tu é gelado, ou tu é quente. Porque aquele que é gelado é uma questão de posicionamento. Quando Deus tirar ele do local que ele está
Qual o local que o homem gelado está? Falta de revelação. Deus revela, traz para cá, para dentro dessa revelação, logo ele se torna quente. Mas aqueles que querem jorrar o que é frio e o que é quente, que misturam aquilo que é do divino, Deus está a ponto de vomitá-los. E tudo no seu tempo, tudo na hora certa. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E outra vez diz as Escrituras: eles verão aquele a quem transpassaram. Os judeus pediram que soltasse Barrabás, ainda que Pilatos quisesse inocentar Jesus. E mataram Jesus, furaram o seu lado. Mas a revelação vem dizendo assim, ó, e outra vez as Escrituras diz: eles verão aquele a quem transpassaram. Com essa palavra, a revelação está dizendo que ainda que o povo judeu, os praticantes do judaísmo, espere o Messias que eles estão esperando, não terá outro Messias para eles. Quando o Messias se manifestar, será o mesmo que eles transpassaram. E ainda hoje, no meio judaico, eles chamam Jesus de pendurado. Ah, é o pendurado. Pendurado que eles querem dizer o crucificado, aquele que teve as mãos e os pés transpassados e o seu lado. Eles verão naquele dia aqueles a quem eles transpassaram, vir em resgate de suas próprias vidas. O remanescente somente será salvo. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então pegaram José de Arimateia, juntamente com Nicodemos e outras pessoas, perfumes e aloés, prepararam o corpo de Cristo, perfumaram e colocaram ele dentro do sepulcro, para que passasse até o sábado. Provavelmente no domingo eles voltariam ao sepulcro para terminar o trabalho. Essa é a ideia das pessoas que estudam teologia. E ali depositaram o corpo de Jesus, enrolado em lenços, perfumados com toda a qualidade de perfumes e aloés, tipo embalsamaram Jesus, enrolaram Jesus, como fizeram com Lázaro quando estava morto. Era o costume daquele povo, e colocaram Jesus naquele túmulo e fecharam ali a porta do túmulo, colocaram a pedra sobre o túmulo e saíram para suas casas, porque às 6 horas começava o sábado e não era permitido ter contato com defuntos, porque era impuro, e não se podia contaminar, para que pudesse se preparar para o sábado, que era momento de santificação e comunhão, ali para comer a Páscoa. E Cristo, que era a Páscoa, já estava no túmulo guardado. Guardaram Jesus, o corpo de Jesus, mas o seu espírito desceu às profundezas do céu para tirar a autoridade do diabo. Chave ali fala de autoridade. Jesus tirou a autoridade. Quando fala tomou a chave, tomou a autoridade sobre as vidas que estavam no céu. Não vou discorrer da doutrina toda, porque não vai dar tempo, mas vou falar para que haja entendimento. Quando Jesus morre nesse dia, Jesus desce às profundezas. O corpo de Jesus vai para o túmulo de José de Arimateia, onde Nicodemos e outras pessoas vão preparar e colocar Jesus lá. Com muito pesar em seu coração, perderam o mestre, mas eles não sabiam. Nós sabemos hoje, porque a Escritura nos revela. Quando Jesus rende o Espírito a Deus, ele não sobe para o céu, né? Vamos falar de posição que se eleva é excelente, o que desce é algo ruim. Jesus vai descer, naquele exato momento, Jesus desce às profundezas do Sheol. Vai nos lugares mais baixos do céu, toma a chave da mão do diabo, porque a chave ele fala de autoridade. Quem tem autoridade sobre algo que é fechado é quem está com a chave na mão. Ele abre para quem quer, fecha para quem quer. Abre para entrar e abre para sair quem quer. Ele tem autoridade. Então o diabo tinha essa chave na mão. Jesus vai tirar essa chave e vai levar a um local chamado Seio de Abraão. Vai tirar deste local e vai receber homens como dádiva e vai transportá-los. Isso em uma dimensão
fora da humana. Nós falamos, mas não temos condições de explicar na íntegra. Mas naquele dia nós veremos como é, porque nós se manifestaremos e seremos como Ele é. Então Jesus tira esse povo do céu, essas almas que estavam sob o domínio de Satanás, e leva para um lugar hoje. O seio de Abraão deixa de existir e vai passar a ser chamado paraíso. E o Sheol continua sendo o mundo dos mortos em prisão. O mundo dos mortos vivos, mortos fisicamente, mas vivos espiritualmente. A alma e o espírito está lá viva, já no céu, até esperar o dia da condenação final. Então esse Jesus que desce, toma essa autoridade das mãos do diabo e transporta o seio de Abraão para um lugar chamado paraíso. É esse Jesus que as pessoas estão vendo pendurado na cruz, vão embalsamar o seu corpo com perfume, vão colocar no sepulcro. A vida para Deus não se resume só ao parâmetro humano. Jesus está fazendo o que é humano, conclui o que é humano, sai do corpo, porque por cada morte, experimentou a morte, que é algo doloroso, terrível. Jesus ainda após morte, ele continua o seu ministério, tomando a autoridade do diabo sobre a vida. Hoje, se eu morrer hoje, você morreu hoje, salve Jesus, você não desce mais para o céu, você vai para o paraíso, que outrora era chamado seio de Abraão. Mas quem morre hoje sem Jesus, desce para o céu como antigamente. Então, nisso nós devemos valorizar o sacrifício de Cristo. Mas para valorizar isso, para dar valor a isso, eu não posso olhar para Jesus como um pobre coitado. O ministério dele não foi vitorioso. Ele perdeu porque ele foi morto na cruz. Ele perdeu porque ele foi pendurado. Ele levou soco na cara, levou tapa na cara. Seu rosto estava todo desfigurado e inchado, as suas costas dilaceradas por coça de azorrague, as suas mãos cravadas, o seu lado furado, e ele vai morrer como um verdadeiro condenado. Morre como um derrotado, mas morre como um representante do pecado. Deus está mostrando na cruz como ele trata o pecado. Deus nega o pecado, Deus renuncia o pecado, Deus odeia o pecado, Deus não tem pacto com o pecado. O pecado tem que ser destruído. E hoje as pessoas estão querendo fazer do imoral moral, né? Estão querendo fazer daquilo que é imoral moral, e do que é moral imoral. E a Bíblia diz que quando o homem chegasse a um ponto de tornar aquilo que é moral imoral, e o que é imoral moral, então a vinda do Senhor está próxima. Nós estamos próximos à vinda do Senhor. E o que define quem espera a vinda do Senhor é o que você está escolhendo para viver. Quais são os princípios que você defende? Quem tiver mergulhado na impiedade vai defender a impiedade, ou vai se calar, não vai ter opinião. Quem se cala consente, quem consente é conivente, quem é conivente é culpado. Então o mundo hoje está bebendo do cálice que eles mesmos estão permitindo ser cheio. As pessoas não têm mais autoridade de dizer não, isso é errado, isso é contra a verdade, contra os princípios da própria humanidade. A imoralidade, quando homem com homem, mulher com mulher querem ter a primazia dentro da sociedade e empurrar isso de goela abaixo para as pessoas. Eu não acho errado, cada um viva como quer viver, mas não pode tornar isso algo, como que diz assim, ensinável dentro dos nossos colégios para nossas crianças com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, e para os próprios jovens que estão sem sabedoria, sem princípio ainda nos seus corações, que ainda não conseguiram escolher e definir aquilo que eles querem. O diabo está tentando destruir as pessoas dentro da sua inocência. O que nós temos que fazer? Olhar para esse sacrifício, entender que esse Jesus, ele morre na cruz do Calvário, não como derrotado, mas como vencedor, como Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Isso é que ele é. Quando ele fecha os olhos, ele termina a sua respiração física, ele continua espiritualmente, desce às profundezas do inferno, toma autoridade da mão do diabo, transporta as pessoas que estavam no seio de Abraão para um lugar chamado paraíso e se assenta como aquele que é o mediador entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Isso que é o nosso Jesus. Quer engrandecer a Deus? Na próxima semana nós vamos no capítulo 20 e provavelmente o 21,
estaremos encerrando aqui a disciplina Evangelho de João e vamos aí ter mais uma mensagem e esperar o nosso irmão que nos prometeu vir dar umas lições aqui, que é o nosso professor, né, de escola bíblica dominical, uma pessoa altamente cursada em cursos, né, de teologia, um teólogo, é uma pessoa que tem um conhecimento muito maravilhoso. O nosso irmão Telmo vai estar com a gente. Já estou anunciando para você preparar o seu coração para receber o nosso irmão. Que você possa ser abençoado por esta palavra, que você possa ser abençoado por esta lição de escola bíblica dominical. Ministério Guiando o Rebanho, uma bênção de Deus para o seu coração. Que o Espírito Santo possa te abençoar. E lembre-se, nós estamos agora no mês de janeiro, vamos começar a construção da igreja do nosso pastor Adão Agostinho. Quero pedir a sua colaboração. Abra o seu coração, nos ajude, torne-se parceiro desse ministério. O mais, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Pastor Américo Gomes, seu irmão em Cristo, seu servo, um beijo no seu coração. Se essa live falou em seu coração, compartilhe esta live, nos ajude e abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço, a paz de Cristo.